Nunca imaginei que o celular que segurava nas mãos seria a arma que destruiria meus sonhos. 3 horas antes de subir ao altar, uma notificação mudou tudo. Sabe aquela sensação de que o chão some sob seus pés? Foi exatamente isso que senti quando vi a foto do meu noivo nos braços da minha melhor amiga. O vestido branco que custou uma fortuna agora parecia pesar 1 tonelada. Naquele momento, eu tinha 2 escolhas: fingir que não vi nada e me casar mesmo assim, ou transformar o dia mais feliz da minha vida no acerto de contas que jamais esqueceriam. E acredite, a decisão que tomei deixou todos de boca aberta. Antes do relato começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Toda história de traição começa com um detalhe. No meu caso, foi uma notificação silenciosa num momento que deveria ser só de alegria. Eu estava no salão, terminando de me arrumar, cercada pelas minhas primas e tias que ajustavam os últimos detalhes do meu vestido. Meu cabelo estava impecável, a maquiagem perfeita, tudo ia bem, até que meu celular vibrou. Lembro como se fosse hoje. Você precisa ver isso antes de cometer o maior erro da sua vida. Era de um número desconhecido. Normalmente, eu ignoraria. Quem liga para mensagens anônimas no dia do próprio casamento? Mas algo dentro de mim, aquela intuição que às vezes parece saber mais que nós mesmos, me fez abrir. E lá estava. Uma imagem que fez meu coração parar por alguns segundos. Henrique, o homem que eu amava há 5 anos. O homem que em poucas horas estaria me esperando no altar, abraçado com Ana. Não era um abraço de amigos. A data na foto era de 3 dias atrás. A legenda dizia: há mais de onde essas vieram. Eles estão te enganando há meses. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Pedi licença e fui ao banheiro, trancando a porta atrás de mim. Respirei fundo, tentando me convencer de que era algum tipo de brincadeira doentia. Mas então veio a segunda mensagem. E a terceira. Fotos deles juntos em lugares que eu conhecia, em datas que coincidiam com as viagens de trabalho dele, ou com os problemas familiares dela. Ana era minha melhor amiga desde a adolescência. Foi ela quem me apresentou Henrique numa festa de aniversário. Foi ela quem me consolou quando tivemos nossa primeira briga séria. Foi ela quem me ajudou a escolher o vestido que eu estava usando naquele momento. E agora? Era ela nos braços dele. O pior não era apenas a traição. Era a mentira elaborada, meticulosamente construída pelos dois. Em uma das fotos, eles estavam no restaurante onde Henrique disse que tinha ido com um cliente importante. Em outra, no hotel onde Ana disse que estava hospedada com a prima durante um final de semana. Cada imagem era uma punhalada. Cada detalhe revelava outra mentira. Meu rosto no espelho não parecia o meu. A maquiagem impecável contrastava com o vazio que começava a tomar conta dos meus olhos. O que eu faria agora? Faltavam 3 horas para a cerimônia. 300 convidados já estavam se preparando. Meu pai tinha investido uma fortuna nesse casamento. Minha mãe estava radiante com os preparativos há meses. E eu estava ali, trancada num banheiro, descobrindo que o amor da minha vida e minha melhor amiga estavam me traindo pelas costas. Peguei o celular e liguei para Henrique. Tocou 4 vezes antes dele atender. Oi, amor. Tudo bem? Estou terminando de me arrumar aqui. A voz dele soava alegre, despreocupada. Como ele conseguia? Como ele podia fingir tão bem? Onde você está? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Na casa do Rafael, como te falei. Estamos todos aqui nos preparando. Por quê? Rafael era o padrinho, amigo de infância dele. Mais uma mentira? Eu não sabia mais no que acreditar. E a Ana? Você falou com ela hoje? 1 segundo de silêncio. Apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. A Ana? Não falei. Deve estar te ajudando aí, não está? Não. Ela disse que ia passar no hotel para pegar algumas coisas e vem direto para cá. Outro segundo de silêncio. Ah, então deve estar a caminho. Clara, está tudo bem? Você parece estranha. Como ele podia ser tão cínico? Como eu nunca tinha percebido isso antes. Sim, só nervosa com os preparativos. Te vejo no altar. Desliguei antes que minha voz me traísse. Precisava ligar para a Ana agora. O telefone dela chamou e foi para a caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Na terceira tentativa, ela finalmente atendeu. Clara,
Estava no banho, desculpa. Já estou quase pronta, em meia hora estou aí. Sua voz soava ofegante, como se estivesse correndo ou... Não, eu não queria pensar nisso. Onde você está? No hotel, como te falei. Passei para pegar o vestido e as joias. Por quê? Precisa de algo? Não, está tudo bem. Só checando. Eu queria confrontá-la ali mesmo, pelo telefone. Queria gritar, chorar, exigir explicações. Mas alguma coisa me dizia para esperar, para pensar, para não agir por impulso. Sentei no chão do banheiro, ainda vestida de noiva, e chorei silenciosamente. Era como se meu mundo estivesse desmoronando em câmera lenta, cada plano, cada sonho, cada momento que imaginei para nosso futuro, tudo se desfazendo diante dos meus olhos. Uma batida na porta me trouxe de volta à realidade. Clara? Está tudo bem aí dentro? Era a voz da minha mãe, preocupada. Limpei as lágrimas rapidamente, tentando recompor minha voz. Sim, mãe. Só um minuto. Respirei fundo, olhei-me no espelho e fiz o que sempre fiz quando a vida ficava difícil. Fingi que estava tudo bem. Abri a porta com um sorriso forçado. Nossa, que demora, disse minha mãe, me olhando de cima a baixo. Mas valeu a pena, você está linda. A maquiadora quer dar uns últimos retoques, vem. Segui minha mãe de volta para o salão, meu celular agora pesando como chumbo no meu bolso. A cada passo, sentia como se estivesse caminhando para o precipício. As próximas 2 horas foram um borrão de movimentos automáticos. Sorri para as fotos, agradeci os elogios, respondi às perguntas. Por fora, era a noiva perfeita. Por dentro, estava em pedaços. E então, finalmente, chegou a hora. O carro que me levaria à igreja estava esperando. Meu pai, elegante em seu terno, me ofereceu o braço com um sorriso orgulhoso. Ana ainda não tinha aparecido. Pronta para o grande momento, minha filha. Olhei para ele, para o homem que sempre me protegeu, que sempre me ensinou sobre honra e dignidade. Como eu poderia dizer a ele que o casamento estava cancelado? Como eu poderia desapontá-lo assim? Pai, Nesse momento meu celular vibrou novamente. Era outra mensagem do número desconhecido. Eles estão juntos agora. No hotel. O mesmo quarto. Foi como levar um soco no estômago. Eles nem sequer tiveram a decência de esperar até depois do casamento. Estavam juntos naquele exato momento, enquanto eu me preparava para subir ao altar. O que foi, Clara? Perguntou meu pai, notando minha expressão. Foi então que tomei minha decisão. Não seria humilhada daquela forma. Não fingiria que não sabia. Não permitiria que eles zombassem de mim daquela maneira. Pai, vamos para a igreja. Mas antes, preciso te contar uma coisa. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, contei a ele tudo o que tinha descoberto. Mostrei as fotos, as mensagens. Meu pai, sempre tão forte, tinha lágrimas nos olhos quando terminei. O que você quer fazer, minha filha? Respirei fundo, olhando pela janela as pessoas nas ruas, alheias ao drama que eu estava vivendo. Quero ir até lá. Quero olhar nos olhos deles. E quero que todos saibam o que eles fizeram. Meu pai assentiu lentamente. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado. Quando chegamos à igreja, todos os convidados já estavam lá. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Todos vestidos com suas melhores roupas, sorrisos nos rostos, presentes nas mãos. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. O carro parou. O motorista abriu a porta. Era agora. Do lado de fora da igreja, conseguia ouvir a música suave que tocava lá dentro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper meu peito. Meu pai apertou minha mão, dando-me aquela força silenciosa que só os pais conseguem transmitir. Foi quando notei um carro chegando apressadamente. Era Ana. Ela saiu do carro ajeitando o vestido às pressas, maquiagem impecável, cabelo perfeito. Mas havia algo diferente nela, um brilho nos olhos que eu nunca tinha notado antes. Ela correu em minha direção, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Clara, desculpe o atraso, o trânsito estava horrível. Ela me abraçou e senti seu perfume, o mesmo perfume que eu tinha sentido tantas vezes em Henrique, quando ele voltava de reuniões de trabalho. Que bom que você chegou, Ana.
disse, mantendo a compostura. Henrique já está lá dentro? Sim, ele chegou há uns 20 minutos. Está nervoso, mas ansioso. Ela sorriu, ajeitando meu véu. Você está absolutamente deslumbrante. Cada palavra dela era como uma faca. Cada gesto, cada sorriso, tudo agora tinha um novo significado. Como eu não tinha percebido antes? Como tinha sido tão cega? Vamos entrar? Sugeriu meu pai, olhando significativamente para mim. Ana seguiu na frente, entrando rapidamente para tomar seu lugar como minha madrinha. Eu e meu pai ficamos para trás, esperando o sinal para a nossa entrada. Tem certeza disso, Clara? Perguntou meu pai baixinho. Não, eu não tinha certeza de nada, mas sabia que não poderia viver comigo mesma se não enfrentasse aquela situação de frente. Tenho, pai. A música mudou. Era a marcha nupcial. Todos os convidados se levantaram, virando-se para a entrada da igreja, esperando para me ver. Meu pai ofereceu seu braço e eu o aceitei. Com passos lentos, começamos a caminhar pelo corredor central. A igreja estava lindamente decorada com flores brancas e laços de cetim. Velas iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera romântica e solene. E lá na frente, ao lado do altar, estava Henrique. Elegante em seu terno escuro, cabelo perfeitamente penteado, sorriso nervoso nos lábios. Ao lado dele, o padrinho Rafael. E um pouco mais afastada, Ana, em seu vestido azul, segurando um pequeno buquê, sorrindo para mim. Enquanto caminhava, via os rostos sorridentes dos convidados, alguns emocionados, outros curiosos, todos felizes por participar daquele momento que deveria ser o mais especial da minha vida. Se eles soubessem. A cada passo, minha determinação crescia. Não seria humilhada. Não seria feita de boba. Não permitiria que Henrique e Ana saíssem impunes depois do que fizeram. Chegamos ao altar. Meu pai me entregou a Henrique com um aperto de mão firme. Percebi um leve tremor nos dedos do meu noivo. Seria culpa? Ou apenas o nervosismo natural de um homem prestes a se casar? O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre amor, respeito e fidelidade. Cada palavra soava como uma ironia cruel. Henrique olhava para mim com o que parecia ser adoração. Como ele conseguia ser tão falso? Como conseguia estar ali, diante de Deus e de todos, pronto para fazer votos que já havia quebrado tantas vezes? Clara, sussurrou ele, notando minha expressão distante. Está tudo bem? Sorri levemente, assentindo. Não, nada estava bem. Mas ele descobriria isso muito em breve. O padre continuou falando sobre a importância da honestidade e da confiança no casamento. Eu quase ri. Era como se o universo estivesse zombando de mim, escolhendo justamente esses temas para a cerimônia. E então, chegou o momento que eu esperava. O padre olhou para os convidados e disse as palavras fatídicas. Se alguém conhece algum impedimento para que este casal se una em matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Todos esperavam que fosse apenas uma formalidade, um momento breve antes de prosseguirmos. Ninguém esperava que alguém realmente falasse. Respirei fundo, reuni toda a coragem que tinha e dei um passo à frente. Eu conheço um impedimento. Minha voz soou clara e firme, ecoando pelas paredes da igreja. Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. Henrique me olhou, confuso. Ana empalideceu visivelmente. Clara? A voz de Henrique tremeu levemente. O que está acontecendo? Virei-me para ele mantendo a compostura, embora por dentro estivesse desmoronando. O impedimento, Henrique, é que você não me ama. Pelo menos não o suficiente para ser fiel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse parado. Do que você está falando? Henrique tentou soar confuso, indignado até, mas seus olhos o traíam. Havia medo neles. O medo de quem sabe que foi descoberto. Tirei o celular do bolso do vestido e mostrei as fotos. As mesmas fotos que tinham despedaçado meu coração horas antes. Estou falando disso, Henrique. Você e Ana, meu noivo e minha melhor amiga. Os convidados ofegaram em uníssono. Ana deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Henrique ficou paralisado, olhando para as fotos, depois para mim, depois para Ana. Clara, eu posso explicar... Explicar o que exatamente? Minha voz estava surpreendentemente calma. Como você tem dormido com minha melhor amiga há meses?
Como vocês dois têm mentido para mim, planejado pelas minhas costas, zombado de mim. Ana começou a chorar silenciosamente. Não de arrependimento, percebi, mas de vergonha. Vergonha por ter sido pega. Não pelo que tinha feito. Não foi assim, Clara. Ela tentou dizer, sua voz quase inaudível. Nós não queríamos te machucar. Não queriam me machucar? Ri. Um riso sem humor. E o que vocês acharam que aconteceria quando eu descobrisse? Porque eu ia descobrir, mais cedo ou mais tarde. Henrique deu um passo em minha direção, estendendo a mão como se quisesse me tocar. Recuei instintivamente. Clara, por favor. Vamos conversar em particular. Não precisamos fazer isso na frente de todo mundo. Não. Por que não? Vocês não se importaram em me trair nas minhas costas. Por que eu deveria me importar em expor vocês na frente de todos? Os convidados estavam em choque. Alguns cochichavam entre si. Outros apenas observavam a cena desenrolar-se, como espectadores de um drama ao vivo. Foi um erro, insistiu Henrique, sua voz agora desesperada. Um erro terrível, eu sei. Mas eu te amo, Clara. Eu realmente te amo. Se você me amasse... Respondi, sentindo as lágrimas finalmente começando a cair. Nunca teria feito isso. Se você me respeitasse, nunca teria me enganado dessa forma. Virei-me para Ana, que parecia menor do que nunca, encolhida em seu vestido de madrinha. E você, minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Como você pôde? Ela não respondeu. Não havia resposta que pudesse justificar o que tinha feito. Olhei ao redor, para os rostos chocados dos convidados, para o padre que não sabia como proceder, para meu pai que me observava com uma mistura de orgulho e dor. Eu vim aqui hoje, disse dirigindo-me a todos. Não para me casar, mas para mostrar que sei respeitar a mim mesma, que não aceito ser enganada, traída ou diminuída. Tirei o anel de noivado do dedo e o coloquei na mão de Henrique. Está acabado. O casamento, o nosso relacionamento, a minha amizade com Ana. Tudo. Henrique segurou o anel, parecendo completamente perdido. Clara, por favor, não faça isso. Podemos consertar isso. Eu mudarei, prometo. Não há nada para consertar, Henrique. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser reparada. Comecei a caminhar de volta pelo corredor central, de cabeça erguida, apesar das lágrimas que corriam pelo meu rosto. Os convidados abriam caminho, alguns me olhando com compaixão, outros com admiração por minha coragem. Quando cheguei à porta da igreja, parei e me virei uma última vez. Espero que vocês dois sejam muito felizes juntos. Realmente espero, porque se não forem, todo esse sofrimento que causaram terá sido em vão. E então saí, deixando para trás o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, mas que se tornou o dia em que descobri minha própria força. Meu pai me alcançou rapidamente, abraçando-me com força. Estou orgulhoso de você, minha filha. Chorei em seus braços, finalmente permitindo que toda a dor, toda a raiva, toda a decepção saíssem. Chorei pelo amor que tinha perdido, pela amizade que tinha sido traída, pelos sonhos que tinham sido destruídos. Mas em meio às lágrimas, havia também um sentimento de alívio, de libertação, de saber que tinha feito a coisa certa, que tinha me respeitado acima de tudo. Enquanto meu pai me guiava até o carro, senti como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sim, estava arrasada. Sim, meu coração estava em pedaços. Mas estava livre. Livre de mentiras, livre de enganos, livre de um relacionamento que não era o que eu merecia. O carro começou a se afastar da igreja, e com ele, deixei para trás uma parte da minha vida que agora pertencia ao passado. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que enfrentaria de cabeça erguida, com a dignidade e o amor próprio que ninguém poderia tirar de mim, porque naquele dia eu escolhi a mim mesma. E essa foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e comente. Decisão. Já estava no carro com meu pai, quando meu celular começou a tocar incessantemente. Notificações de mensagens, ligações perdidas, tudo ao mesmo tempo. Ignorei. Não queria falar com ninguém naquele momento. Só queria distância, silêncio, um espaço para respirar sem o peso da traição sufocando meu peito. Para onde quer ir, filha?
Perguntou meu pai, sua voz gentil quebrando o silêncio dentro do carro. Era uma boa pergunta. Para onde vai uma noiva que acabou de deixar o próprio casamento? De volta para o apartamento que dividia com Henrique? Para a casa dos pais? Para um hotel qualquer, longe de tudo e de todos? Podemos ir para sua casa, pai. Só por hoje. Amanhã decido o que fazer. Ele assentiu, indicando ao motorista o endereço. O trajeto foi silencioso. Nem eu, nem meu pai tínhamos palavras para aquele momento. O que dizer quando todos os planos que você tinha para o futuro desmoronam em um único dia? Chegando à casa dos meus pais, minha mãe já nos esperava na porta. Alguém deve ter ligado para ela da igreja, contando o que tinha acontecido. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia determinação em seu rosto. Ela me abraçou sem dizer nada, apenas me segurando como fazia quando eu era criança e tinha machucado o joelho, ou quando eu voltava da escola chorando por causa de alguma briga com amigos. Vamos entrar, ela disse finalmente. Fiz chá. Sentei-me à mesa da cozinha, ainda vestida de noiva, um contraste surreal com a cena doméstica. Minha mãe serviu o chá em silêncio, colocando biscoitos num prato como se fosse um dia normal, como se eu não estivesse ali, com maquiagem borrada de lágrimas, usando o vestido que tinha escolhido para me casar com um homem que agora me parecia um estranho. O que aconteceu exatamente? Perguntou minha mãe finalmente. Contei tudo. As mensagens anônimas, as fotos, as ligações para Henrique e Ana, a decisão de ir à igreja mesmo assim, o confronto no altar. Minha mãe ouvia tudo com atenção, seu rosto alternando entre choque, tristeza e raiva. Aquele desgraçado! Ela exclamou quando terminei. E aquela... Nem tenho palavras para descrever. Ana, sua amiga de infância, como ela pôde fazer isso com você? Dei de ombros, sentindo-me estranhamente vazia. A raiva inicial tinha dado lugar a uma sensação de torpor, como se tudo aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Não comigo. Não sei, mãe. Não consigo entender. Meu pai, que estivera em silêncio até então, pigarreou. Clara, você sabe quem mandou aquelas mensagens? Quem tirou as fotos? Não tinha pensado nisso até aquele momento. Quem quer que fosse, tinha me feito um favor, por mais doloroso que tivesse sido. Mas quem se importaria tanto comigo a ponto de fazer isso? Não faço ideia. O celular continuava tocando. Henrique, Ana, amigos, familiares, todos querendo saber o que tinha acontecido. Todos querendo explicações, conselhos, fofocas. Não precisa atender se não quiser, disse minha mãe, notando meu olhar para o telefone. Mas algo me dizia que eu precisava enfrentar isso de uma vez. Fugir não ia resolver nada. O dano já estava feito. A dor já estava ali. O que mais poderia me machucar agora? Peguei o telefone e vi 27 chamadas perdidas. 15 eram de Henrique, 7 de Ana, o resto de amigos e parentes. Havia também dezenas de mensagens de texto. Ignorei todas e liguei para Henrique. Ele atendeu no primeiro toque. Clara, meu Deus, onde você está? Precisamos conversar. Sua voz soava desesperada, quase irreconhecível. Eu nunca o tinha ouvido assim. Estou na casa dos meus pais. Posso ir até aí? Por favor, precisamos conversar pessoalmente. Eu preciso explicar... Explicar o quê? Não havia explicação possível para o que ele tinha feito. Mas mesmo assim, uma parte de mim queria ouvir. Talvez para entender. Talvez para ter um encerramento. Talvez apenas para olhar nos olhos dele uma última vez e perceber que realmente tinha acabado. Tudo bem. Pode vir. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Tem certeza disso, filha? Perguntou meu pai preocupado. Tenho, pai. Preciso ouvir o que ele tem a dizer. Depois disso, posso seguir em frente. Meus pais trocaram olhares preocupados, mas respeitaram minha decisão. Minha mãe me ajudou a trocar o vestido de noiva por roupas confortáveis. Lavei o rosto, removendo os restos de maquiagem borrada, e prendi o cabelo num rabo de cavalo simples. No espelho, vi outra pessoa. Não era mais a noiva radiante da manhã, mas também não era a mesma Clara de antes. Havia algo diferente no meu olhar. Uma força que eu não sabia que tinha. Henrique chegou meia hora depois. Parecia abatido, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. O terno impecável da cerimônia estava amarrotado,
a gravata frouxa ao redor do pescoço. Meu pai abriu a porta, mas não o cumprimentou. Apenas fez um gesto para que entrasse e o conduziu até a sala de estar, onde eu esperava. Vamos deixar vocês conversarem, disse minha mãe, lançando um olhar de aviso para Henrique antes de sair da sala com meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique estava de pé, parecendo não saber o que fazer com as mãos. Indiquei o sofá à minha frente e ele se sentou, evitando olhar diretamente para mim. Fala, disse simplesmente. Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Clara, eu nem sei por onde começar. O que aconteceu foi um erro terrível. O maior erro da minha vida. Isso não é um começo, Henrique. Isso é uma desculpa genérica. Quero saber como começou, quando começou, por quê. Quero a verdade. Toda ela. É o mínimo que você me deve depois de tudo. Minha voz soava mais firme do que eu esperava. Não havia lágrimas. Não havia tremor. Apenas uma determinação fria de saber tudo, de atravessar aquela tempestade de uma vez. Ele assentiu, finalmente levantando os olhos para me encarar. Começou há 6 meses, naquela viagem de trabalho para São Paulo. Ana foi comigo, lembra? Para visitar aquela galeria de arte para o trabalho dela. Lembrava perfeitamente. Tinha achado estranho na época, mas Ana era curadora de arte e tinha dito que precisava ver pessoalmente algumas peças para uma exposição que estava organizando. Henrique, como arquiteto, tinha uma reunião com clientes na mesma cidade. Parecia uma coincidência conveniente, nada mais. Estávamos no mesmo hotel. Uma noite saímos para jantar, conversamos muito, bebemos demais. Uma coisa levou a outra. E depois prometemos um ao outro que tinha sido um erro, que nunca mais aconteceria. Ri sem humor. Mas aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Ele baixou os olhos. Sim. Tentamos parar. Juro que tentamos. Mas havia algo que não conseguíamos controlar. Amor? Perguntei, sentindo uma pontada no peito. Henrique hesitou. Não sei se era amor, Clara. Era desejo, obsessão, talvez. Algo diferente de tudo que já tinha sentido antes. Cada palavra era como uma faca sendo enfiada lentamente no meu coração. Mas eu precisava ouvir. Precisava entender. E por que continuou com o casamento? Por que não terminou comigo quando percebeu o que estava sentindo por ela? Ele passou as mãos pelos cabelos, em um gesto de desespero. Porque eu te amava também, Clara. Ainda amo. É difícil de explicar. Mas o que sentia por você era diferente. Era seguro, confortável, familiar. Você sempre foi meu porto seguro. Com Ana era paixão, era loucura. Eu não queria perder nenhuma das duas. A sinceridade dele me chocou. Era pior do que eu imaginava. Não tinha sido apenas um deslize, uma fraqueza momentânea. Tinha sido uma escolha consciente, calculada, egoísta. Então você planejava se casar comigo e continuar com ela pelas minhas costas? Ele desviou o olhar. E naquele momento tive minha resposta. Não sei o que planejava, Clara. Acho que não planejava nada. Só vivia o momento, sem pensar no futuro, nas consequências. E Ana? O que ela dizia sobre isso tudo? Ana, ele hesitou. Ana queria que eu cancelasse o casamento. Ela dizia que deveríamos contar a verdade para você, que não era justo o que estávamos fazendo. Aquilo me surpreendeu. Ana, que sempre sorria ao me ver, que me ajudou a escolher cada detalhe do casamento, que fingia ser minha melhor amiga enquanto dormia com meu noivo pelas minhas costas. Ela tinha algum tipo de consciência? Por que não ouvi-la então? Porque eu era covarde, admitiu ele. Porque não queria te magoar, não queria decepcionar nossas famílias, não queria abrir mão do que tínhamos construído juntos. E porque, no fundo, ainda esperava que o que sentia por Ana passasse, que pudéssemos ter o casamento que sempre sonhamos, que tudo voltasse ao normal. Normal? Minha voz subiu uma oitava. Você realmente achou que poderíamos ter um casamento normal depois de tudo isso? Que eu nunca descobriria? Ou pior, que se eu descobrisse, eu aceitaria e continuaríamos como se nada tivesse acontecido? Não sei o que pensei, Clara. Eu não estava pensando claramente. Estava perdido, confuso. Não, Henrique. Você não estava confuso. Você estava sendo egoísta, querendo o melhor dos 2 mundos, sem se importar com quem iria se machucar no processo. Ele não negou. Como poderia? Quem mandou as fotos?
Perguntei, mudando de assunto. Quem me avisou? Henrique pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Não sei. Juro que não sei. Quando você falou das fotos na igreja, foi a primeira vez que soube delas. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que tínhamos sido um para o outro? O que restava agora? Um monte de lembranças contaminadas pela mentira, pela traição. E agora? Perguntou ele finalmente. O que acontece agora, Clara? Olhei para ele, para o homem que eu tinha amado por 5 anos, o homem com quem tinha planejado passar o resto da minha vida. Agora ele parecia um estranho. Agora você vai embora, Henrique. Vai embora e não volta mais. Não me liga, não me procura, não tenta me convencer de nada. Acabou. Tudo o que tínhamos, tudo o que construímos, tudo o que sonhamos juntos. Acabou. Clara, por favor. Sua voz quebrou. Não pode terminar assim. Podemos tentar de novo, recomeçar. Recomeçar? Com base em quê? Em mentiras? Em traição? Em desrespeito? Não, Henrique. Não há como recomeçar. Há coisas que, quando quebram, não podem ser consertadas. Ele começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Parte de mim queria confortá-lo, abraçá-lo como tinha feito tantas vezes antes quando ele estava triste. Mas essa parte estava enterrada agora sob camadas de mágoa e decepção. Vá embora, Henrique. Por favor. Ele se levantou lentamente, parecendo mais velho, mais cansado do que nunca. Sinto muito, Clara. Por tudo. Sei que isso não significa nada agora, mas sinto muito mesmo. Não respondi. Não havia o que dizer. Ele caminhou até a porta, parando uma última vez antes de sair. Você merece alguém muito melhor do que eu. Alguém que te valorize de verdade, que te respeite como você merece. E então se foi. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave, encerrando definitivamente 5 anos da minha vida. Meus pais voltaram à sala poucos minutos depois. Não perguntaram nada. Apenas sentaram-se ao meu lado. Minha mãe segurou minha mão. Meu pai colocou um braço ao redor dos meus ombros. Vai ficar tudo bem, filha, disse minha mãe. Não hoje, não amanhã. Mas um dia vai ficar tudo bem. Assenti, querendo acreditar nela. Naquele momento, a dor parecia grande demais. O futuro incerto demais. Tem uma coisa que ainda preciso fazer, disse, pegando o celular. Preciso falar com Ana. Meus pais trocaram olhares preocupados. Tem certeza? Perguntou meu pai. Não seria melhor deixar para outro dia quando estiver mais calma? Não. Preciso fazer isso agora. Preciso encerrar tudo de uma vez. Disquei o número dela. Tocou várias vezes antes que ela atendesse. Clara? Sua voz estava rouca, como se tivesse chorado muito. Clara, eu... Não quero ouvir suas desculpas, Ana. Só quero entender uma coisa. Por quê? Por que minha melhor amiga, a pessoa que eu mais confiava no mundo, faria isso comigo? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Não sei explicar, Clara. Não sei o que aconteceu comigo. Quando começou, eu não planejei. Foi impulsivo, estúpido. Depois não consegui parar. Você me olhava nos olhos todos os dias, fingindo ser minha amiga, enquanto dormia com meu noivo pelas minhas costas. Como conseguiu fazer isso? Eu me odiava por isso, Clara. Me odiava cada vez que te via, cada vez que você falava sobre o casamento, sobre o futuro de vocês. Eu queria parar. Juro que queria, mas não parou. Minha voz era fria, distante. Não, e vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Sei que nunca vai me perdoar, e eu entendo isso. Só quero que saiba que nunca foi minha intenção te machucar. Mas machucou, Ana. Destruiu tudo. Nossa amizade, minha confiança, meus planos, meus sonhos. Eu sei. Ela estava chorando abertamente agora, e não há nada que eu possa fazer para consertar isso. Não, não há. Por isso essa é a última vez que vamos nos falar. Não me procure mais, não tente se explicar, não peça perdão. Para mim, você morreu hoje, junto com tudo o que representava na minha vida. Desliguei sem esperar resposta. Era cruel, talvez, mas era necessário. Um corte limpo, definitivo, sem espaço para dúvidas, para falsas esperanças, para reconciliações impossíveis. Naquela noite,
Deitada na minha antiga cama de solteira no quarto dos meus pais, chorei como não chorava desde criança. Chorei pelo amor perdido, pela amizade traída, pelos sonhos desfeitos. Chorei por tudo o que poderia ter sido e nunca seria. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, senti uma estranha sensação de paz. Como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se, apesar de toda a dor, eu tivesse feito a coisa certa. Como se finalmente pudesse respirar livremente. Meu celular vibrou ao lado da cama. Uma mensagem de um número desconhecido. O mesmo número que tinha enviado as fotos mais cedo. Você foi corajosa hoje. Espero que encontre a felicidade que merece. Olhei para a mensagem por um longo tempo, tentando decifrar quem poderia ser. Alguém que me conhecia bem o suficiente para se importar. Alguém que sabia sobre Henrique e Ana. Alguém que quis me poupar de uma vida de mentiras. Não respondi. Não importava quem fosse. Aquela pessoa, quem quer que fosse, tinha me dado um presente doloroso, mas necessário. A verdade. E com a verdade, por mais dolorosa que fosse, eu poderia começar a reconstruir minha vida. Um tijolo de cada vez. Um dia de cada vez. Até que toda aquela dor fosse apenas uma lembrança distante. Uma cicatriz que contaria uma história de traição, sim, mas também de força, de dignidade e de amor próprio. Fechei os olhos, exausta, deixando o sono me levar. Amanhã seria um novo dia. O primeiro dia do resto da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com os raios de sol entrando pela janela do meu antigo quarto. Por um breve e abençoado momento, tudo parecia normal. Então as lembranças do dia anterior voltaram como uma avalanche. O vestido de noiva, as fotos, o confronto na igreja, as conversas com Henrique e Ana. A dor voltou também, mas diferente da dor aguda e esmagadora do dia anterior. Era mais contida, mais controlada. Uma dor que eu sabia que teria que carregar por algum tempo, mas que não me destruiria. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo protestar. Era como se tivesse corrido uma maratona. De certa forma, tinha sido exatamente isso. Uma maratona emocional que havia exigido cada gota de energia que eu possuía. Meu telefone estava cheio de notificações. Dezenas de mensagens de amigos, familiares, colegas de trabalho. Todos querendo saber se eu estava bem, oferecendo apoio. Alguns pedindo detalhes do que realmente tinha acontecido. A notícia tinha se espalhado rapidamente, como era de se esperar. Um casamento interrompido pela noiva com acusações de traição não era algo que passava despercebido. Ignorei a maioria das mensagens. Responderia quando estivesse pronta. Por enquanto, precisava encontrar um centro de equilíbrio dentro de mim mesma. Desci para a cozinha, onde encontrei meus pais conversando em voz baixa. Eles pararam assim que me viram, forçando sorrisos que não alcançavam seus olhos preocupados. "Bom dia, filha", disse minha mãe, levantando-se para me abraçar. "Como se sente?" "Como alguém que descobriu que foi traída no dia do próprio casamento", respondi com uma honestidade crua. "Mas vou sobreviver." Sentei-me à mesa enquanto minha mãe servia café e torradas. Comi em silêncio, agradecida pelo fato de meus pais não me pressionarem com perguntas ou conselhos não solicitados. Foi meu pai quem finalmente quebrou o silêncio. "O que pretende fazer agora, Clara?" Era uma pergunta difícil. O que se faz depois que toda sua vida planejada desmorona? Eu tinha um emprego, é claro. Era editora-chefe de uma revista de arquitetura. Ironicamente, o mesmo campo de Henrique. Tínhamos nos conhecido em uma exposição de design há 5 anos. O trabalho estava lá, esperando por mim. Mas e o resto? Primeiro preciso buscar minhas coisas no apartamento. Não posso continuar morando lá. O apartamento era legalmente meu e de Henrique. Tínhamos comprado juntos há 2 anos, planejando que seria nosso lar depois do casamento. Mas agora a ideia de voltar para lá, de ver os móveis que escolhemos juntos, as fotos nas paredes, os planos que fizemos, era insuportável. "Pode ficar aqui o tempo que precisar", disse minha mãe, cobrindo minha mão com a dela. "Seu quarto sempre será seu." Assenti, grata. Era um conforto saber que tinha um lugar para voltar. Um porto seguro em meio à tempestade que minha vida tinha se tornado. Obrigada. Mas preciso resolver isso logo. Não posso ficar fugindo para sempre. Depois do café, liguei para Rafael
meu colega de trabalho e amigo. Ele tinha sido um dos poucos que não me bombardeou com mensagens curiosas ou conselhos não solicitados. Apenas uma mensagem simples. Estou aqui quando precisar. Rafael? É a Clara. Clara, como você está? Sua voz tinha uma preocupação genuína que me tocou. Sobrevivendo. Escuta, preciso de um favor. Preciso buscar minhas coisas no apartamento, mas não quero ir sozinha. Henrique pode estar lá e... eu não quero enfrentá-lo sozinha. Claro, sem problema. Quando quer ir? Agora seria bom. Quanto antes terminar com isso, melhor. Te pego em meia hora na casa dos seus pais. Exatamente 30 minutos depois, Rafael estacionou seu carro na frente da casa. Ele me abraçou longamente quando nos encontramos. Um abraço silencioso que dizia mais que qualquer palavra de conforto. No caminho para o apartamento, contei a ele tudo o que tinha acontecido. Rafael ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Clara, sei que não ajuda muito agora, mas você fez a coisa certa. Merece alguém que te respeite, que te ame de verdade. Obrigada. Respondi simplesmente. Chegamos ao prédio onde o apartamento ficava. Meu coração acelerou ao entrar no elevador. E se Henrique estivesse lá? O que eu diria? Como reagiria? Para meu alívio, o apartamento estava vazio quando entramos. Olhei ao redor, para o lugar que durante 2 anos tinha chamado de lar. Parecia diferente agora, como se pertencesse a outra vida, a outra pessoa. Rafael ajudou-me a embalar o essencial. Roupas, documentos, objetos pessoais. Deixei para trás móveis, eletrodomésticos, tudo o que tínhamos comprado juntos. Não queria nada que me lembrasse dele, que me lembrasse de nós. Enquanto eu guardava livros em uma caixa, Rafael encontrou um álbum de fotos na estante. Abriu-o curioso e viu fotos minhas com Henrique. Fotos da viagem que fizemos à Europa no ano anterior, do Natal na casa dos meus pais, do dia em que nos mudamos para o apartamento. Momentos congelados no tempo, sorrisos que agora pareciam falsos, promessas que nunca seriam cumpridas. Quer levar? Perguntou ele, mostrando o álbum. Hesitei por um momento. Aquelas fotos eram lembranças de um tempo feliz, ou pelo menos do que eu acreditava ser feliz. Mas eram também lembrança de uma mentira. Não. Pode deixar aí. Rafael assentiu, devolvendo o álbum à estante. Estávamos quase terminando quando ouvimos o som de chaves na porta. Meu corpo inteiro congelou. Sabia quem era antes mesmo de vê-lo. Henrique entrou, parando abruptamente ao nos ver. Parecia pior do que no dia anterior. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Por um breve momento, senti pena dele. Clara... Ele parecia genuinamente surpreso em me ver. Não sabia que viria hoje. Só vim buscar minhas coisas, respondi, tentando manter a voz firme. Não vou demorar. Ele olhou para as caixas espalhadas pelo apartamento, para Rafael que observava a cena com cautela, pronto para intervir se necessário. Não precisa fazer isso. O apartamento é seu também. Eu posso sair, encontrar outro lugar. Não, cortei-o. Não quero mais nada daqui. Nada que me lembre de você, do que tivemos, do que achei que tínhamos. Ele baixou os olhos, visivelmente magoado com minhas palavras. Mas que direito tinha ele de se sentir magoado? Ele que tinha destruído tudo o que construímos juntos. Entendo, disse finalmente. Vou deixar vocês terminarem então. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Clara, sei que não significa nada agora, mas sinto muito mesmo. Por tudo. Se pudesse voltar atrás. Mas não pode, interrompi. Ninguém pode. O que está feito, está feito. Agora cada um segue seu caminho. Ele assentiu lentamente e saiu. Só quando a porta se fechou atrás dele, percebi que estava segurando a respiração. Soltei o ar lentamente, sentindo uma mistura confusa de emoções. Raiva, tristeza, mas também, surpreendentemente, um certo alívio. Como se um capítulo difícil finalmente estivesse sendo encerrado. Rafael aproximou-se, colocando uma mão reconfortante no meu ombro. Tudo bem? Vai ficar. Respondi, voltando à tarefa de empacotar minhas coisas. 1 hora depois, o carro estava carregado com tudo o que eu tinha decidido levar. Dei uma última olhada no apartamento antes de sair. Tantas memórias, tantos planos, tantos sonhos.
todos agora reduzidos a cinzas. Pronta? Perguntou Rafael, percebendo minha hesitação. Pronta, respondi, fechando a porta atrás de mim. Era o fim de um capítulo, o início de outro. De volta à casa dos meus pais, acomodei minhas coisas no quarto de infância. Parecia estranho estar de volta àquele espaço depois de tanto tempo, como se eu tivesse regredido, como se os anos que passei construindo minha vida independente tivessem sido apagados. Filha, minha mãe bateu na porta. Tem alguém aqui que quer te ver. Imaginei que fosse algum parente preocupado, ou talvez uma amiga, mas quando desci as escadas, encontrei Luísa, a irmã mais nova de Henrique. Estávamos próximas. Sempre nos demos bem. Ela era doce e gentil, tão diferente do irmão, Clara. Ela correu para me abraçar, lágrimas nos olhos. Sinto muito mesmo por tudo o que aconteceu. Abracei-a de volta, surpresa com a intensidade de sua emoção. Não é sua culpa, Luísa. Ela se afastou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Mas de certa forma, é minha culpa. Olhei para ela confusa. Do que está falando? Ela mordeu o lábio inferior, parecendo nervosa. Foi eu quem mandou as fotos, Clara. Fui eu quem te avisou. Fiquei em choque. De todas as pessoas, Luísa era a última que eu esperaria que soubesse do caso. Muito menos que me contasse. Você? Mas por quê? Como descobriu? Ela olhou ao redor, como se procurasse um lugar para escapar daquela conversa difícil. Podemos conversar lá fora? No jardim, talvez? Assenti e a segui até o pequeno jardim nos fundos da casa. Sentamos no banco de madeira sob a velha mangueira, o mesmo banco onde eu costumava ler quando era adolescente. Descobri há 2 meses, começou Luísa, olhando para as próprias mãos. Henrique me pediu para ir ao apartamento dele buscar uns documentos que ele tinha esquecido. Quando cheguei lá, ouvi vozes, a dele e a de Ana. Eles não me ouviram entrar. Estavam no quarto. Ela pausou, visivelmente desconfortável em relembrar a cena. Não precisei ver para entender o que estava acontecendo. Saí sem fazer barulho, sem pegar os documentos. Liguei para Henrique depois. Inventei uma desculpa sobre não ter conseguido entrar. Ele acreditou. Por que não me contou antes? Perguntei, sentindo uma pontada de ressentimento. Luísa levantou os olhos para mim, cheios de culpa. Tentei conversar com ele primeiro. Confrontei-o, disse que sabia o que estava acontecendo. Exigi que ele terminasse com você, que fosse honesto. Ele prometeu que terminaria o caso, que amava você, que tinha sido só um erro. E você acreditou? Não consegui esconder a amargura na minha voz. Queria acreditar, admitiu ela. Ele é meu irmão. Queria acreditar que ele faria a coisa certa, que ele realmente amava você, que o caso com Ana tinha sido apenas um deslize. Mas não foi? Não. 1 semana atrás eu os vi juntos novamente, em um restaurante na Zona Sul. Estavam de mãos dadas, rindo, se beijando, como se não tivessem preocupação alguma com quem pudesse vê-los. 1 semana antes do casamento, murmurei, sentindo o estômago revirar. Foi quando percebi que ele não ia parar, que ele ia se casar com você e continuar com Ana. Não podia deixar isso acontecer, Clara. Você não merecia. Você sempre foi como uma irmã para mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Então comecei a segui-los, a tirar fotos. Criei um número anônimo e mandei tudo para você no dia do casamento. Sabia que seria doloroso, que arruinaria o dia, mas pensei que seria melhor do que deixar você se casar com alguém que não te respeitava, que não te merecia. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo o que ela tinha dito. Luísa tinha feito o que muitos, talvez a maioria, evitariam fazer. Tinha se metido em uma situação complicada. Tinha arriscado o relacionamento com o próprio irmão. Tudo para me proteger. Obrigada, disse finalmente, pegando suas mãos entre as minhas. Sei que não foi fácil. Sei que você poderia ter simplesmente ignorado, fingido que não sabia. Mas não fez isso. Escolheu me contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E por isso, serei eternamente grata. Não me odeie por ter esperado tanto, pediu ela, a voz embargada. Não odeio. Entendo por que esperou. Ele é seu irmão. Você queria dar a ele a chance de fazer a coisa certa. Não há nada de errado nisso. Abraçamos uma à outra, sentindo o peso daqueles dias difíceis, mas também a leveza que vem com a verdade, com a honestidade,
com o apoio que encontramos nas pessoas que realmente se importam conosco. O que vai fazer agora? Perguntou Luísa, depois de um tempo. Não sei ao certo. Recomeçar, de alguma forma. Encontrar um novo lugar para morar, focar no trabalho, aprender a viver sozinha novamente. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Sei que éramos quase família, mas gostaria que continuássemos amigas. Eu também gostaria, respondi sinceramente. Você não tem culpa das escolhas do seu irmão. Conversamos mais um pouco até que Luísa precisou ir. Ela tinha sido corajosa ao vir até aqui, ao assumir seu papel naquela história. Tinha arriscado perder não apenas o irmão, mas também a mim. E, no entanto, tinha escolhido fazer a coisa certa, por mais difícil que fosse. Nos dias que se seguiram, comecei lentamente a reconstruir minha vida. Voltei ao trabalho, enfrentando os olhares curiosos e os cochichos nos corredores. Para minha surpresa, a maioria dos colegas foi compreensiva e respeitosa. Ninguém fez perguntas indiscretas, ninguém me tratou como objeto de fofoca. Talvez porque a história já tinha se espalhado o suficiente, ou talvez porque havia uma solidariedade silenciosa que eu não esperava encontrar. Meu chefe, Sr. Martins, chamou-me em sua sala no primeiro dia. Ele era um homem reservado, sempre formal, que raramente mostrava emoções. Mas naquele dia, vi compaixão em seus olhos. Clara, quero que saiba que você pode tirar mais alguns dias, se precisar, disse ele. A revista continuará aqui quando estiver pronta para voltar. Obrigada, mas prefiro trabalhar, respondi. Me ajuda a não pensar demais. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Bem, se mudar de ideia, ou se precisar de qualquer coisa, minha porta está sempre aberta. O trabalho se tornou meu refúgio. Mergulhei em projetos, em prazos, em reuniões. Durante o dia, quase conseguia esquecer o que tinha acontecido. Era à noite que a realidade voltava com força total. Sozinha no quarto de infância, olhando para o teto, as lembranças e as perguntas sem resposta me assaltavam. E se eu tivesse percebido os sinais antes? E se tivesse confrontado Henrique ao primeiro sinal de distanciamento? E se nunca tivesse apresentado Ana a ele? Perguntas inúteis, é claro. O passado era imutável. O que importava agora era o futuro. Era o que eu faria com as cartas que a vida tinha me dado. Com a ajuda de Luísa, encontrei um pequeno apartamento para alugar, não muito longe do trabalho. Era menor que o que dividia com Henrique, mais simples, mas era meu. Um espaço onde poderia começar de novo, sem fantasmas, sem memórias dolorosas. Rafael tornou-se um apoio constante durante aquele período difícil. Ele me ajudou com a mudança, me acompanhou em jantares quando a solidão ameaçava me consumir. Ofereceu um ombro para chorar quando as emoções se tornavam fortes demais. Nunca pressionou, nunca cobrou, nunca ultrapassou os limites da amizade que tínhamos construído. Mas percebi, aos poucos, que havia algo mais em seu olhar, em sua dedicação, em sua constância. Algo que ia além da simples solidariedade ou companheirismo. Uma noite, depois de um jantar no meu novo apartamento, ele finalmente expressou o que eu já suspeitava. Clara, sei que talvez não seja o momento certo para dizer isso, e a última coisa que quero é te pressionar ou confundir mais ainda, mas... Ele pausou, como se buscasse as palavras certas. Tenho sentimentos por você. Sentimentos que vão além da amizade. E não é algo recente. Não é algo que surgiu depois do que aconteceu com Henrique. É algo que carrego comigo há muito tempo. Mas nunca achei que teria a chance de expressar. Fiquei em silêncio. Surpresa não pela revelação em si, mas pela intensidade do que senti ao ouvi-la. Não era o pânico ou a rejeição que esperava sentir diante de uma declaração dessas, tão logo após o fim traumático do meu relacionamento anterior. Era algo mais próximo da esperança, do conforto, da possibilidade. Rafael, eu... Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Não espero uma resposta, muito menos um compromisso. Só queria que soubesse, e que, quando estiver pronta, se algum dia estiver, eu estarei aqui. Assenti, agradecida pela compreensão, pela paciência, pelo espaço que ele me dava para processar tudo o que estava sentindo. Obrigada por me contar, disse finalmente. Não sei o que sinto exatamente. Estou ainda tentando entender tanta coisa. Mas sei que você é importante para mim, que sua presença na minha vida
tem sido um dos poucos pontos de luz nesses dias sombrios. Ele sorriu. Aquele sorriso caloroso que tinha se tornado um porto seguro para mim. É o suficiente para mim, por enquanto. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, refleti longamente sobre nossa conversa, sobre a possibilidade de um novo relacionamento, sobre meu medo de confiar novamente, sobre a diferença gritante entre Rafael e Henrique. Enquanto Henrique sempre foi charmoso, sedutor, o tipo de homem que atraía olhares por onde passava, Rafael era mais discreto, mais reservado. Seu charme estava na inteligência, na sensibilidade, na forma como ouvia verdadeiramente quando você falava. Enquanto Henrique era cheio de grandes gestos românticos, surpresas elaboradas, presentes caros, declarações públicas, Rafael era constante, confiável, presente nos pequenos momentos, nos detalhes do dia a dia. Era cedo demais para saber se o que sentia por Rafael poderia se transformar em amor. Mas havia ali uma semente de algo potencialmente valioso. Algo que valia a pena explorar, quando estivesse pronta. 6 meses depois do dia que deveria ter sido meu casamento, recebi um e-mail de Henrique. Era longo, cheio de desculpas, explicações, promessas. Dizia que havia terminado com Ana, que percebeu o erro que tinha cometido, que ainda me amava, que queria uma segunda chance. Por um breve momento meu coração vacilou, não porque ainda o amasse, mas porque havia uma parte de mim que ainda se agarrava ao conforto do familiar, ao sonho que tínhamos compartilhado, à vida que tínhamos planejado juntos. Mas então me lembrei da dor, da humilhação, da traição. Me lembrei das mentiras, das desculpas vazias, das promessas quebradas. E soube com uma clareza cristalina que não havia volta, que o que tínhamos compartilhado estava morto, enterrado sob camadas de mentiras e traição, que qualquer tentativa de ressuscitá-lo seria não apenas inútil, mas prejudicial. Não respondi ao e-mail. Não havia nada a dizer. Na semana seguinte, enquanto almoçava com Luísa, ela mencionou que Henrique havia se mudado para o interior, aceitando um emprego em um escritório de arquitetura menor, longe da cidade e das lembranças. Ele está mal, Clara, disse ela, com uma mistura de preocupação fraternal e raiva contida. Perdeu peso, quase não sai de casa, bebe demais. Diz que arruinou a própria vida. Senti uma pontada de compaixão, mas ela foi rapidamente substituída por uma sensação de desconexão. Aquela não era mais a minha história. Aquela não era mais a minha responsabilidade. Sinto muito por ele, respondi sinceramente. Espero que encontre paz de alguma forma, mas não posso mais fazer parte da vida dele, nem mesmo como amiga. Luísa assentiu, compreendendo. Sei disso, e ele também deveria saber, mas acho que parte dele ainda não aceitou que acabou de verdade. De Ana, eu raramente ouvia falar. Pelo que soube através de conhecidos em comum, ela tinha se afastado do nosso círculo social, tinha mudado de emprego, estava tentando recomeçar em outro lugar. Aparentemente, o caso com Henrique também tinha chegado ao fim, implodido pelo peso da culpa, da vergonha, das consequências que nenhum dos dois tinha previsto. Uma noite, Rafael me convidou para jantar em um novo restaurante que tinha aberto no centro da cidade. Era nosso terceiro encontro oficial. Estávamos experimentando com cautela a possibilidade de sermos mais que amigos. Clara, lembra quando te contei sobre meus sentimentos? Perguntou ele, enquanto saboreávamos a sobremesa. Claro. Como poderia esquecer? Naquela noite não te contei tudo. Não te disse há quanto tempo tenho esses sentimentos. Olhei para ele curiosa. Desde quando? Desde o primeiro dia que te vi. Na festa de lançamento da revista, há 3 anos. Você estava usando um vestido verde. Tinha acabado de ser contratada como editora assistente. Falou com paixão sobre a arquitetura sustentável, sobre como as revistas especializadas deveriam dar mais espaço para projetos ecológicos, menos para os grandiosos e mais para os funcionais. Sorri, lembrando vagamente daquela noite, daquela conversa. Você lembra disso tudo? Lembro de cada detalhe. Porque foi quando soube que havia encontrado alguém especial. Alguém que via o mundo de uma forma que ressoava com a minha. Alguém que tinha paixão, convicção, autenticidade. Mas eu estava com Henrique. Sim, e eu respeitei isso. Completamente. Transformei o que sentia em amizade,
em admiração profissional, em companheirismo, e estava bem com isso, de verdade. Sua felicidade era o mais importante. Senti meus olhos encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear completamente. Era gratidão, era surpresa, era a sensação de ter sido verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada, por alguém que não esperava nada em troca. Por que está me contando isso agora? Ele sorriu, aquele sorriso tímido e sincero que eu tinha aprendido a admirar. Porque quero que saiba que isso não é impulsivo, não é passageiro, não é uma reação ao que aconteceu com Henrique. É algo que construí lentamente, pacientemente, ao longo dos anos. Algo que, se você permitir, gostaria de continuar construindo. Um dia de cada vez, sem pressa, respeitando seu tempo, seu espaço, sua jornada. Estendi a mão sobre a mesa, entrelaçando meus dedos nos dele. Obrigada por esperar, disse simplesmente. E naquele momento, soube que estava pronta para tentar novamente. Não porque precisava de alguém para me completar, para me salvar, para preencher um vazio, mas porque havia escolhido compartilhar minha vida reconstruída com alguém que tinha provado, não com palavras, mas com ações constantes e consistentes, que merecia minha confiança. A jornada não havia sido fácil. Houve dias de lágrimas, de dúvida, de medo. Houve momentos em que me perguntei se algum dia superaria o que tinha acontecido, se algum dia confiaria em alguém novamente. Mas cada passo, por menor que fosse, me levava para mais longe da dor e mais perto da pessoa que eu estava destinada a me tornar. E assim, exatamente 1 ano depois do dia que deveria ter sido meu casamento, encontrei-me em um momento de paz. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que vem da certeza de que somos capazes de superá-los. A paz que vem do autoconhecimento, do amor próprio, da valorização da própria dignidade acima de qualquer relacionamento. A dor da traição, ela passou. A raiva, a mágoa, o ressentimento, também passaram. O que ficou foi a lição, a força, o crescimento e a certeza de que, às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo muito melhor. Exatamente 2 anos depois do dia que deveria ter sido meu casamento, encontrei-me parada diante do espelho, ajustando meu vestido. Não era branco nem pomposo como o outro. Era um vestido simples, azul claro, que combinava com o céu daquela tarde de primavera. Rafael esperava por mim na sala, conversando com meus pais. Nos últimos meses, nosso relacionamento tinha florescido de uma forma que eu não imaginava ser possível. Não era aquela paixão avassaladora e cega que tive por Henrique. Era algo mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Está linda, disse minha mãe, aparecendo na porta do quarto. Rafael não vai conseguir tirar os olhos de você. Sorri, sentindo um calor agradável no peito. Era bom ouvir aquelas palavras. Era bom sentir aquela expectativa positiva. Obrigada, mãe. Está pronta? Ele parece ansioso lá embaixo. Estou pronta, e estava mesmo. Não apenas para o jantar especial que Rafael tinha planejado, mas para tudo o que viesse depois. Para as possibilidades, para os sonhos, para os planos que podíamos construir juntos. Descendo as escadas, vi o olhar de Rafael se iluminar ao me ver. Era um olhar de admiração genuína, de carinho sincero. Um olhar que dizia, em silêncio, tudo o que eu precisava saber. Você está incrível, disse ele, estendendo a mão para mim. Naquela noite, enquanto jantávamos sob as estrelas no terraço do restaurante que ele havia escolhido, Rafael me perguntou se eu queria morar com ele. Não era um pedido de casamento, não ainda. Era um convite para compartilharmos mais de nossas vidas, para construirmos algo juntos, um dia de cada vez. Aceitei. Não por medo da solidão, não por conveniência, mas porque queria, porque escolhi, porque depois de tudo o que havia passado, finalmente me sentia livre para fazer essa escolha baseada apenas no que era melhor para mim, no que me fazia genuinamente feliz. Foi durante a mudança para nosso novo apartamento que encontrei, no fundo de uma gaveta, o pequeno cartão que Luísa tinha me enviado meses antes. Para novos começos, dizia ele. Sorri ao lembrar da coragem dela, da honestidade que tinha mostrado mesmo quando seria mais fácil se calar. Luísa e eu mantivemos contato.
mesmo após ela se mudar para Portugal a trabalho. Ela tinha se tornado uma amiga querida, uma conexão preciosa que sobreviveu ao naufrágio do meu relacionamento com seu irmão. Trocávamos mensagens semanalmente e em nossas conversas raramente mencionávamos Henrique. Não por tabu, mas porque ele já não era mais tão relevante em nossas vidas. De Henrique, eu raramente ouvia falar. Soube, por acaso, através de um colega de trabalho, que ele havia se mudado para São Paulo. Aparentemente, conseguiu um bom emprego em um escritório prestigiado. Quanto a Ana, surgiu a notícia de que tinha voltado para sua cidade natal no sul. Os dois não estavam mais juntos, pelo que ouvi. Ironicamente, o caso que destruiu meu relacionamento com ambos também não resistiu ao peso das consequências, da culpa, talvez até do julgamento que receberam de amigos e familiares. Não senti satisfação com essa informação. Não havia mais espaço em mim para ressentimentos ou desejos de vingança. Apenas uma compreensão silenciosa de que cada escolha tem suas consequências e que todos nós, eventualmente, temos que viver com elas. Em alguns momentos, especialmente nas noites quietas quando Rafael já dormia e eu ainda estava acordada com meus pensamentos, perguntava-me se algum dia agradeceria a Henrique e Ana. Não por terem me traído, é claro, mas por terem sido, involuntariamente, os catalisadores de uma transformação profunda na minha vida. Porque o fato é que, sem aquela revelação dolorosa, sem aquele confronto no altar, eu poderia ter passado anos, talvez toda a vida, em um casamento construído sobre mentiras. Poderia nunca ter descoberto minha própria força, nunca ter conhecido o amor genuíno de Rafael, nunca ter encontrado essa versão mais autêntica e livre de mim mesma. Uma tarde, visitando meus pais, encontrei em uma estante o álbum de fotos do que seria meu casamento com Henrique. Fotos do noivado, dos preparativos, da escolha do vestido. Minha mãe deve ter guardado, incapaz de se desfazer daquelas memórias que um dia foram preciosas. Sentei-me no sofá e folheei o álbum lentamente. Vi meu rosto radiante ao experimentar o vestido, vi o brilho nos olhos de Henrique quando trocamos alianças de noivado, vi a felicidade genuína de amigos e familiares celebrando nosso amor. Era estranho, como olhar para a vida de outra pessoa, como assistir a um filme cujo final já conhecia. Não havia mais dor nessas imagens. Não havia mais mágoa. Não havia mais a sensação de ter sido enganada, traída. Havia apenas uma aceitação tranquila de que aquela parte da minha história tinha chegado ao fim e que uma nova, mais verdadeira, mais alinhada com quem eu realmente era, tinha começado. Fechei o álbum e o devolvi à estante. Não precisava mais daquelas lembranças. Não precisava carregá-las comigo. Elas faziam parte do meu passado, não do meu presente, e certamente não do meu futuro. No final, a traição deles não me definiu. O que me definiu foi como escolhi reagir a ela. A decisão de priorizar meu amor próprio, minha dignidade, minha verdade. A decisão de não permitir que a ação de outra pessoa determinasse meu valor, minha felicidade, meu futuro. Rafael e eu nos adaptamos bem à vida juntos. Tínhamos rotinas diferentes, gostos diferentes, formas diferentes de ver o mundo, mas havia um respeito mútuo, uma compreensão silenciosa, uma disposição de ambas as partes para fazer funcionar. Não porque precisávamos um do outro para sobreviver, mas porque escolhíamos, todos os dias, compartilhar nossas vidas. Aprendemos a equilibrar proximidade e independência, intimidade e espaço pessoal. Aprendemos a discordar sem magoar, a expressar preocupações sem acusar, a pedir o que precisávamos sem exigir. E, mais importante, aprendemos a confiar. Eu, especialmente, que tinha tido a confiança tão profundamente quebrada, encontrei em Rafael alguém que, dia após dia, provava ser digno dela. Não com grandes declarações ou promessas grandiosas, mas com pequenas ações consistentes, com honestidade mesmo quando seria mais fácil omitir, com uma transparência que nunca parecia forçada ou calculada. Naquela manhã em que, vestida de noiva, descobri a traição, achei que meu mundo tinha acabado. Hoje sei que, na verdade, foi apenas o começo de um mundo novo, melhor e mais verdadeiro. A dor da traição, ela passou. A raiva, a mágoa, o ressentimento
também passaram. O que ficou foi a lição, a força, o crescimento e a convicção profunda de que, às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo muito melhor. E assim, com as mãos entrelaçadas nas de Rafael, enquanto desempacotávamos caixas em nosso novo lar, entendi finalmente a verdade universal que tantos antes de mim já haviam descoberto. Às vezes, é preciso que algo se quebre completamente para que possamos reconstruí-lo mais forte, mais bonito e mais autêntico do que jamais foi. Aquela noiva que enfrentou a traição no altar não foi uma vítima, mas uma heroína da própria história. E hoje, essa heroína tinha finalmente encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas algo ainda mais precioso, a liberdade de ser exatamente quem deveria ser, sem desculpas, sem concessões, sem medo. E não há presente mais valioso que esse.